Muy buenos días para todas y todos. Le agradecemos mucho su interés por asistir a esta presentación que nos hace nuestro invitado Marcelo Gómez Ribeiro. Yo siempre me confundo con cuando el apellido materno, paterno en Brasil es como, para nosotros por lo menos, un poco confuso. No sé si está bien. Marcelo es profesor del Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional, más conocido como el IPUR, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y miembro de la coordinación del Observatorio de las Metrópolis del Núcleo de Río de Janeiro. Marcelo se encuentra haciendo una visita al Instituto de Estudios Urbanos. Ayer tuvimos un workshop Chile-Brasil donde discutimos temas de investigación o la generación de una agenda de temas de investigación conjuntos. Y hoy día nos va a exponer uno de los trabajos que tiene más tradición en la investigación del Observatorio de las Metrópolis, que tiene que ver con el análisis de la estructura socioocupacional. Entonces, el título, tal como ustedes lo pueden ver ahí, es Cambios y permanencias en la estructura socioocupacional de las metrópolis brasileñas. Marcelo va a hacer una presentación de unos 45 minutos aproximadamente, 45, 50 minutos, y después vamos a tener tiempo para comentar, conversar, discutir. Así que, Marcelo, te doy la palabra. Graças, Luiz. Está aí. No som está ok? Sim. Graças, Luiz. Para mim é muito gosto estar aqui no Instituto de Estudos Urbanos e Territoriais. Também queria agradecer a presença de todos e todas. É muito importante compartilhar essa experiência já tradicional de estudos de Observatório das Metrópoles. Pero o que vou apresentar aqui tem que ver com alguns cambios que hicimos em, em las estruturas socioocupacionais, considerando as grandes transformações estruturais da economia, do mercado laboral. Por esse motivo, também há que, foi necessário cambiar lá o modo de se organizar essa estrutura socioocupacional. Pero antes disso, é importante assinalar que a estrutura socioocupacional para nós outros tem uma importância muito grande, porque nós lá utilizamos como uma proxy da estrutura social para análise dos padrões de segregação socioespacial. Uma vez que utilizamos essa estrutura socioocupacional inscrita no espaço físico das metrópoles brasileiras. Pero os padrões tradicionais de segregação socioespacial, principalmente no período de desenvolvimento industriais, né, desde os anos 1940 até os anos 1970, 80, se conformou principalmente nas metrópoles brasileiras, a partir dessa categoria centro-periferia, mas também a partir da categoria favela não favela. Aí eu expliquei um pouco desses processos, a origem dessas categorias, tem histórias distintas, tem conformações distintas, mas são, de algum modo, utilizadas em todo o país, apesar de haver algumas diferenciações entre as regiões brasileiras. Mas essas foram tradicionalmente as categorias que expressavam esta conformação ou esses padrões de segregação socioespacial nas metrópoles brasileiras. Pero, desde os anos 80, principalmente, hasta agora, no mundo, Latinoamérica, em Brasil em especial, passou por cambios estruturais muito importantes, e isso, de algum modo, pode ter interferido, ter efeito sobre o modo como se dá também a organização social do território metropolitano. Este é um dos motivos também de fazer uma reflexão sobre os cambios da própria estrutura socioocupacional que tem que ver com o modo como
utilizamos para interpretar os padrões de segregação socioespacial. Como lo temos analisado? Partimos do conceito de espaço social, né, de uma perspectiva de Bourdieu, para construir a estrutura socioocupacional como uma proxy da estrutura social, tendo este entendimento de espaço social. E a partir disso, escrevemos esta estrutura socioocupacional em espaço físico de las metrópoles. Para tanto, a estrutura socioocupacional antiga que utilizamos era esta, construída nos anos 90, ainda expressão do período de desenvolvimento anterior do país, e, e a partir dessa estrutura, que tem uma conformação hierárquica, que para nós outros é importante, hicimos uma análise de médio longo prazo, até hasta os dados de 2010. Então, considerando os dados de los censos de 80, 91, 2000 e 2010, que está nesse livro organizado pelo professor Luiz César de Queiroz Ribeiro, que também é coordenador do Observatório das Metrópoles, para perceber os grandes câmbios dos padrões de segregação socioespacial na metrópole de Rio de Janeiro. Este é um exemplo. Fizemos isso para todas as metrópoles da rede Observatório das Metrópoles, que na ocasião eram 14 núcleos. Aqui é apenas um fragmento do Rio de Janeiro. Mas podemos vir nesta figura que há mudanças importantes que estão aí acontecendo. Uma, uma importante é que nos anos 80, anos 90, ainda havia áreas conformadas principalmente por trabalhadores rurais, e que isto desapareceu nas décadas seguintes. Havia áreas conformadas principalmente por obreiros e que isso tendeu a desaparecer, e houve uma grande expansão de áreas médias ou médios superiores de la metrópole. Então, esta é uma coisa que nos levou a refletir sobre esses câmbios que estavam passando lá nos padrões de segregação socioespacial, no que diz respeito também à própria estrutura socioeducacional que estavam utilizando para realizar esse tipo de análise, né? Então, apesar de alguns câmbios importantes, como a expansão educacional que havíamos falado aí, que tem passado nas últimas décadas em Brasil, a estrutura ocupacional do mercado laboral tem refletido muito os efeitos da desindustrialização, né, o avanço do setor de serviços, da tecnologia da informação e comunicação, mas também tido os efeitos de mudanças das relações de trabalho, que tem, em muitos sentidos, precarizado as relações de trabalho. Então, nesse sentido, haveria que ter a se aprofundizar os câmbios da estrutura socioeducacional para podermos analisar como que hoje se apresentam os padrões de segregação socioespacial diante desse conjunto de câmbios estruturais que tem passado em Brasil e Rio de Janeiro em particular. Por este motivo, fizemos um exercício muito importante, que foi aprofundizar os câmbios do mercado laboral. E
câmbios de médio e longo prazo. Também aqui há uma publicação, um livro que publicamos, um trabalho que eu coordenei na rede Observatório das Metrópoles, a partir dos dados do censo, porque os dados de censo demográfico do Brasil têm muita informação de mercado laboral, e isso nos permitiu fazer uma análise dessas transformações do mercado laboral dos anos 80 hasta 2018. Somente em 2018 que utilizamos uma encuesta de hogares, porque não havia ainda sido realizado o censo demográfico, que só foi acontecer em 2022. Então, aprofundamos os trabalhadores domésticos, os trabalhadores da construção, de comércio industrial, de serviços, de transporte, é, os profissionais de nível médio, de nível superior. Então, todas essas categorias ocupacionais, numa perspectiva de compreender as mudanças no mercado laboral que estava sendo. A partir as mudanças, os câmbios do mercado laboral. A partir desse trabalho que durou de Brasil, de, das metrópoles do Brasil. Todo esse trabalho foi das metrópoles, uma análise das metrópoles, do conjunto das metrópoles brasileiras em relação aos espaços não metropolitanos do Brasil. Então, um estudo nacional que pegou todo o Brasil, comparando o conjunto das metrópoles brasileiras em relação aos espaços não metropolitanos. Exatamente para entender quais são as particularidades, especificidades que se veem em las metrópoles brasileiras. E a partir esse estudo, esse trabalho demorou cerca de 12 a 13 anos, finalizou durante a pandemia em 2020, quando publicamos, e a partir deste trabalho, dessa compreensão sobre os câmbios de la estrutura ocupacional do mercado laboral, é que pensamos a ser uma reflexão sobre a estrutura socioocupacional, né? Aquela estrutura socioocupacional que utilizamos. E isso resultou num um relatório publicado, não está em formato de livro, mas tem um relatório no nosso sítio do Observatório das Metrópoles, com esta nova estrutura socioocupacional. Há aqui também se parte dos mesmos princípios teóricos da concepção de espaço social, pero se organiza de forma distinta as categorias socioocupacionais. E temos aí 35 categorias socioocupacionais que estão organizadas em 9 frações de classe que estamos chamando. Estas frações de classe constituem 3 grandes classes que estamos denominando. A classe dirigente e a classe média alta constituem o que estamos chamando de classe dominante, né? Para o termo classe média alta, fazendo parte da classe dominante, tem que ver também com como que em Brasil as pessoas se reconhecem em termos de classe. E quando se refere, assim, eu sou da classe média, normalmente são pessoas que são de classe alta, ou de classe, são os grandes profissionais de nível superior. Mas também uma coisa que refletimos é que com o processo de expansão educacional, principalmente, mas também com mudança no próprio mercado laboral, nem todas as ocupações que requerem nível superior de escolaridade constituem posições superiores da estrutura socio-ocupacional. Na estrutura anterior, todas estavam juntas. Aqui tivemos que separar a profissão de nível superior que estão em posições média-média, em classe média-média, e não classe média alta. Então, fizemos esta separação, e de modo que temos a classe dirigente e classe média alta
constituindo o que estamos chamando de classe dominante. A classe média, a classe média barra, estamos denominando de classe intermédia para não confundir com a ideia de classe média, porque o sentido de classe média em Brasil é de imposição superior. Então, por esse motivo, estamos chamando de classe intermédia para não haver confusão. E todas as outras frações de classe constituem a classe popular. E aqui temos os proletariados da indústria, o proletariado dos serviços, que é aquilo que mais se avançou nos últimos tempos, o proletariado da produção do entorno construído, ou do ambiente construído, e o que estamos chamando também de subproletariado. Tá? E os trabalhadores rurais, que são grupos que ainda há em las metrópoles do Brasil. Tá? Então, temos esta nova conformação de la estrutura socioocupacional, em que ela se organiza em classe, frações de classe e categorias socioocupacionais. Tá? Como os dados de censo demográfico aún não foram divulgados, os microdados que são importantes para a análise que queremos fazer, eu erro um exercício de comparar a partir de uma encuesta de hogares de 1982 com a encuesta de hogares de 2022, né? Que é a PNAD contínua, como se chama em Brasília, que são encuestas feitas pelo IBGE. E esta análise foi feita para o conjunto das metrópoles que tinha informação disponível em duas encuestas. Em 82, que só havia 10 metrópoles. Em 2022 havia mais, mas eu recortei somente as 10 para ser comparável, né? E a partir desta análise, podemos perceber que a estrutura em termos de classe continua uma estrutura piramidal do conjunto das metrópoles brasileiras, pero há uma redução da participação da classe popular, importante nesses 40 anos, um aumento da classe intermédia e um aumento também da classe dominante. Talvez seja em termos proporcionais mais expressivos que há. E isto tem que ver, principalmente, ou seja, em termos da classe dominante, com o aumento da classe média alta, né? A classe dirigente não, ela há uma pequena redução em termos proporcionais, mas há uma grande aumento. Uma grande questão que nos colocava é que as mudanças territoriais, que se avança de espaços médios para médios superiores, estava influenciado pelo aumento das classes profissionais que estavam todas juntas. Mas, de algum modo, a estrutura socioeducacional cambiou. E sim, há expansão de ocupações que denominamos de profissionais de nível superior, e isto mesmo com esta separação, este refinamento, ainda se demonstra na estrutura socioocupacional em Brasília. Um outro câmbio muito importante que houve em Brasil foi a redução do proletariado da indústria. Foi muito, foi a única fração de classe que houve redução relativa e absoluta. Os proletariados, os obreiros. Isso inclui São Paulo. São 10 metrópoles brasileiras. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Belém, Salvador, Recife e Brasília. São essas metrópoles. E um aumento muito importante dos proletariado dos serviços. Mesmo assim, há uma redução importante de subproletariado, onde estão aqui trabalhadores domésticos, trabalhadores de serviços de limpeza, ambulantes, e trabalhadores de serviços de entrega, como iFood.
sim. Há uma redução em termos relativos dessas ocupações. Então, são alguns câmbios que estão ocorrendo nas metrópoles brasileiras. Bueno, a partir disso, é, é, esse trabalho ele está publicado num artigo, né, em Cadernos Metrópolis, num periódico do próprio Observatório das Metrópoles. Mas temos outro artigo a partir dessas mudanças, desses câmbios, relacionando a estrutura socioocupacional com o status de sexo e color ou raça. Color ou raça. E o que podemos ver, podemos ver é que aqui são os status de color raça da população total das metrópoles, do conjunto das 10 metrópoles, allá da população ocupada, que está no mercado laboral. São estruturas semelhantes. É preciso entender que, em Brasil, o que aqui se chama negro, para nós outros, chamamos preto. E o que aqui se chama marrom, para os outros é pardo. E pardo mais preto é negro para nós outros. Então, a população negra se conforma pela junção de pretos e pardos. E o sentido de negro tem um sentido social importante em Brasil. Já teve conotação ruim, com preconceito, mas hoje há uma ressignificação importante, principalmente pelas lutas dos movimentos sociais em torno da questão racial em Brasil. E então, o que temos aqui é que, se considerarmos por essas categorias do IBGE, os brancos são maioria, mas se juntamos pretos com pardos, os negros são maioria em Brasil, nas metrópoles brasileiras e também em mercado laboral. Tá? E tem uma mudança importante porque há uma expansão do número de negros, tanto de pardos quanto de pretos, nesses últimos 40 anos. E a hipótese mais plausível é que estes câmbios têm que ver mais com o modo como cada pessoa se autodeclara nestas encuestas. Então, há uma maior consciência sobre a maior politização da questão racial no Brasil, e isso faz com que muitas pessoas que antes se autodeclaravam branco passem a se autodeclarar pardo, e outras que antes se autodeclaravam pardo passam a se autodeclarar preto, de modo que os negros ampliam sua participação nestes 40 anos. É, e, né, então isso tem um efeito sobre a maior composição de negros em relação às pessoas brancas no conjunto das metrópoles brasileiras, mas também do mercado laboral. Né? Então, o que estamos vendo é que deixa eu voltar. É que nesta análise que fizemos, uma análise que conjugamos a color ou raça, o sexo, que só é possível captar feminino ou masculino, né, pelas encuestas, e a estrutura socioocupacional. Né? Quando analisamos sexo e color ou raça, o que se percebe em termos de mercado laboral é uma ampliação das pessoas femininas, das mulheres, e uma ampliação das pessoas negras em mercado laboral. Então, há uma redução dos homens em termos proporcionais dos homens blancos, aumenta todas as outras categorias, mulheres brancas, homens e mulheres negras. Então, essas são transformações importantes que
que hay acontecendo em Brasil. Pero, apesar da ampliação das mulheres brancas e homens e mulheres negras, o que vemos nas frações de classe é que, principalmente as mulheres brancas, é que avançam para posições mais superiores. A classe dirigente, a classe média altas, passa a ser composta não somente por homens brancos, como era 40 anos aí, mas também por mulheres brancas. Há uma ampliação de homens e mulheres negras, pero muito pequena nas posições mais superiores. Homens e mulheres negras avançam mais para as posições intermédias, na classe média, na classe média baixa. E passa a haver também maior diferenciação em las posições mais populares de la estrutura socioocupacional. Então, esse é um outro trabalho que SEMOS está publicado na revista Datos, do IESP, em Brasília. Acabou de ser publicado recentemente. Estamos tentando avançar na compreensão, inclusive com algumas análises no que envolve os ingressos, e que, em termos gerais, a estrutura de ingressos não se modificou nesses 40 anos. E isso significa que, apesar dessas mudanças em termos de composição de la estrutura socioocupacional, em termos de color, raça e sexo, as desigualdades elas são perenes, ao longo destes 40 anos. E estamos tentando também compreender em termos educacionais, porque com este processo de expansão educacional, o que podemos observar é que antes havia grande participação de las pessoas em posições barra e médio barra em nível de escolaridade, e agora se avança principalmente para nível médio alto ou alto de escolaridade. Tá? E isso provoca aquilo que conhecemos como inflação de las credenciais educacionais, né? Uma vez que a estrutura ocupacional não necessariamente está cambiando no sentido de incorporar essas mudanças sociais, em termos de educação, de maior participação de pessoas negras e talvez solamente para as mulheres brancas. Então, esses é alguns exercícios que ainda estamos realizando, e que precisamos dialogar mais para poder conseguir uma melhor interpretação desses câmbios. É isso. Obrigado. Perdão pelo portunhol. Vamos ver. Gracias por preguntar. Relacionando la cultura que cada uno alguna reflexión sobre el campo que produjo estas transformaciones, gracias, estas transformaciones en la estructura socioocupacional sobre la segregación residencial o socioespacial. Siento que no has hecho diferenciación entre formal e informal, porque imagino que ha habido grandes cambios también en este teatro. Uhum. Y también me interesaría saber si hay alguna observación sobre el efecto de esos cambios sobre la segregación Uhum. social. Gracias, Marcelo, por la presentación. Es interesante ver el cambio de las categorías que conocíamos hace años atrás, ¿no? Que habíamos trabajado también
o tratando de homologar esto para el caso de Santiago, sin muchas posibilidades metodológicas por la disponibilidad de información que acá es un poco menor en este campo. Yo te quería preguntar dos cosas. Una más metodológica a propósito de la construcción de estas nuevas categorías, ¿no? Si es que las categorías son las mismas que se reagruparon en otras clases, ¿sí? O si es que las categorías también se recompusieron a propósito de la desagregación que tienen, ¿no? Porque si entiendo bien, estas parten de un proceso más largo, de mucha más especificidad de los oficios y de las ocupaciones que se van agrupando hasta llegar a lo que tú mostrabas en la tabla, ¿no? Entonces, si es que fue una reagrupación de las categorías intermedias, digamos, para generar las nuevas clases, o si las mismas categorías también tienen una composición distinta. Em, y la otra es un poco más general, pero que me da la impresión que a pesar de lo que tú mencionabas de la inflación de las credenciales, ¿cierto? De que el mercado laboral no puede absorber a esta masa con mayor educación en la población de las metrópolis brasileñas, a pesar de la desindustrialización, y a pesar del estancamiento un poco de la inclusión por género y por raza, en la estructura igual pareciera ser que hay como una elitización o un avance, o cómo lo ves tú en ese sentido de los cambios en el periodo con este crecimiento de la clase media alta y con este avance de los sectores menos calificados hacia una especie de clase media o media baja, ¿no? O sea, me dio la impresión de que hay algunos datos que muestran un estancamiento de inclusión, pero otros que muestran como un cierto avance, entre comillas, de la estructura social en las metrópolis. No sé cómo lo han visto eso en la discusión allá. Y la última que tiene que ver un poco con eso, si es que esta clase dominante que ustedes están planteando a propósito de los dirigentes y la clase media alta, ¿tiene alguna correlación con lo que mostrabas ayer del 10% superior en términos de ingresos? ¿Es equivalente o la clase media alta supera ese 10%? Gracias. Sí, yo tengo una pregunta que probablemente es complementaria o va dirigida a la misma pregunta uno. Pero claro, tú en principio hacías la diferencia entre periferia y centro, favela, no favela, y quería saber si es cómo había cambiado justamente con esta nueva estructura sociolaboral, esta primera como fotografía, pero además en la estructura de quizás no solamente de la foto general, sino también cualitativa respecto de, por ejemplo, la favela y también de probablemente de la calidad de los barrios dentro de de las metrópolis, porque con estas nuevas estructuras probablemente también hay repercusiones en esas calidades de barrios, ¿no? Eso. Graças pelas perguntas. Qual é o seu nome? Só pra... É, Rita, Rita, só para. Graças. Não, são questões muito interessantes. É, vou juntar a pergunta da Rita, a última pergunta, com a primeira questão de Rubem, que trata de los efeitos de los cambios de la estructura socioeducacional em patrão de segregação socioespacial. Apesar de los cambios que observamos na análise que hicimos entre 1980 e 2010, com redução de los espaços rurais, redução de los espaços mais obreiros e avanço de los espaços médios e médios superiores, a análise que nesta escala de investigação percebemos que há uma manutenção de la relação centro-periférico nos padrões de segregação socioespacial. E isto
é contrário a um conjunto de outras análises feitas por outros investigadores que têm trabalhado sobre a questão de uma maior fragmentação de los espaços metropolitanos, de los espaços urbanos, né? Inclusive questionando a relação centro-periferia como padrão de segregação socioespacial. Então, isso se coloca como um desafio de interpretação, mesmo reconhecendo um conjunto de câmbios, afirmar sobre o sentido da manutenção de um padrão de segregação socioespacial. E, uma das coisas que podemos observar tem que ver, por exemplo, com pessoas, moradores de favela que têm níveis superiores de escolaridade, que estão em ocupação de posição média ou, às vezes, de posição de profissionais. E como interpretar esse conjunto de coisas se vivem em favela ou vivem em periferia? Ou assim, são mudanças, são câmbios de território ou são câmbios sociais? E a posição, em termos de posição, de cada um destes aspectos. Por exemplo, no censo de 1991, havia 3% da população brasileira com nível superior de escolaridade. Isso é mais de 10% em censo de 2010. Então, assim, há um crescimento, né? Então, o sentido de ter nível superior de escolaridade também se cambia. Então, é preciso não analisar em termos absolutos desta relação ao longo do tempo, mas reflexionar sobre as mudanças que têm ocorrido no sentido de próprio entender o sentido social da escolaridade e o sentido social também das ocupações. Há uma expansão, houve uma expansão dos grupos da classe média alta, que são todos profissionais. Ali temos engenheiro, temos advogados, temos médicos e são profissões tradicionais. Há outras menos tradicionais, como na área tecnológica, mas há muitas profissões tradicionais. Mas também há câmbios importantes mesmo nestas categorias. É difícil não dizer que um advogado não ocupa uma posição superior, pero se expandiu muito a ocupação de advogado em Brasil. Não tem não tem o mesmo valor como se tinha no passado. O mesmo ocorreu com engenheiro, menos com médico, mas também isso aconteceu. Então, o que cambiou, assim, muita coisa cambiou, e como interpretar o modo como essas coisas se expressam territorialmente, tendo em vista que o conjunto das metrópoles estão sentindo os efeitos desses conjuntos de mudanças em termos socioocupacionais, de educação e outros aspectos que também, e ingresso também, né? Então, apesar disso, uma das coisas importantes, ingresso seria um resultado de uma posição social que se ocupa, né? E as pessoas não estão necessariamente ganhando mais. Minha tese de doutorado, eu trabalhei com a situação de pessoas que têm mais escolaridade do que a ocupação requer, né? E isso tem crescido muito, não só em termos de as ocupações de nível superiores, que requerem nível superior, mas as pessoas têm que ter pós-grado, né, para ocupar as posições, mas também ocupações de nível médios, em que as pessoas têm que ter nível superior para ocupar essa posição e obter ingressos compatíveis com a ocupação de nível médio. Então, há essas coisas todas nos interrogam no sentido de observar os câmbios e, mesmo assim,
afirmar sobre a manutenção de um padrão de segregação centro-periférico, né? Não sei se respondi, mas é mais no sentido de trazer aqui o debate que estamos fazendo para conseguir avançar nesse conjunto de transformações sociais e territoriais, né? Uhum. La tese seria de que a posição se cambiou, a posição social de las ocupações se cambiaram. E como captar essas, ou seja, há cambios relativos, né? Ou seja, ser professora secundária em Brasil era uma coisa em 80, é outra nos anos. Então, a posição social então, os cambios na estrutura intentou captar esse conjunto de cambios sociais. Evidentemente, conseguimos fazer mais em alguns aspectos, menos em outros, porque estamos trabalhando com um conjunto de las ocupações, e isso é muito difícil. E temos um livro para aprofundizar sobre essas categorias em termos ocupacionais, propriamente dito, mas mesmo assim há coisas que nos escapam, que não. Mas a tese seria de compreender que a posição social das ocupações se cambiaram ao longo, e é preciso compreender isto para interpretar os seus efeitos sobre o território, em termos de padrão de segregação socioespacial. É, e essas mudanças, Felipe, esses câmbios foram feitos em termos generais. Houve algumas categorias que mantivemos, como a classe dirigente, são as mesmas categorias, pero aí dentro nós também realizamos modificações. É, os obreiros da indústria também mantivemos, não houve, mas de modo geral fizemos alteração em todas as categorias. E, inclusive, o modo como denominamos o nome que se dava para cada uma das categorias. Algumas coisas que havia de problema, deixa eu voltar aqui, em termos de designação de las categorias, era que, por exemplo, nós atribuímos aqui, né, em posições mais baixas, trabalhadores do setor terciário especializado. Aqui são ocupações de, como se chama, garçom, garçom, manicure, que tem algum nível de especialização. Mas o sentido de especializado, não que está no imaginário social, não é desse tipo de ocupação. Então, isso sempre nós temos que explicar o que era esse especializado. Então, cambiamos também os termos de designação para ficar algo mais compreensível em termos da estrutura. Então, especializado, não especializado, isso desapareceu e se cambiou também internamente estas categorias. Temos aqui, por exemplo, agora, a hora, trabalhadores de transporte e logística de carga, não tinha. Trabalhadores de transporte de passageiros, também não tinha. Deu comércio. Algumas novas categorias. Trabalhadores dos serviços de vigilância, né, que são vigilância em termos generais, mas não polícia. Polícia está em outra categoria. Esse
trabalhadores de serviço de vigilância privada, exclusivamente. É, isso também com o avanço dos condomínios cerrados, das empresas, isso é uma categoria que passou a existir, que não era tão importante antes. Outras havia, mas houve mudança em termos gerais, houve câmbios em termos gerais das categorias. É, Lu- Lucas, então, a classe média alta, creio que eu comentei, né? Assim, ela cresce de fato, são categorias de profissionais, mas há câmbios sociais aí internamente importantes, como os advogados que eu disse, né? Que se expandiu muito. Inclusive, há muito tempo já há um exame depois que a pessoa, depois de grado da pessoa, tem que fazer um exame para poder ser ou não advogado, né? E mesmo assim, há muitas universidades que advogados e engenheiros, né? E a hora também começa a acontecer com medicina. Antes, curso de medicina eram principalmente de universidades federais, públicas, e agora há muita universidade privada que também estão com curso de medicina. Então, há câmbios internos aí no sentido da posição social, mas a um continua sendo reconhecido como posições mais superiores da estrutura socioocupacional. Então, esta classe dominante, a relação disto com os 10% de ingresso. No exercício que hicimos no outro projeto de investigação, que é o projeto sobre a construção de uma estrutura social familiar. Esta estrutura social familiar, ela considerou a configuração de classe da família, a partir apenas dos três grandes agrupamentos: classe dominante, classe intermédia e classe popular. Então, se em uma família aí todas as pessoas estão em categorias que são de classe dominante, é uma família de classe dominante. Se há pessoa da classe dominante e da classe intermédia, é uma configuração de classe intermédia e dominante, né? Então, houve esta separação. E relacionamos isto com outras dimensões de arraigo familiar, clima educativo, composição racial e composição de ingresso. No resultado, né, e na composição do ingresso, tivemos que separar os 10%, porque o nível de ingresso importa para compreender a composição de ingresso da família, né? Então, separamos os 10% de maior ingresso, os 50% intermédios, 40% de menor ingresso, né? Junto com os tipos de ingresso que se predomina em la família. E hacemos um relacionamento dessas tipos de dimensões, de modo que as famílias de posição alta, elas não necessariamente são de famílias de ingresso dos 10% de maior ingresso. Predomina, são 92% das famílias de posição alta têm ingresso, fazem parte do 10% de maior ingresso. Mas há famílias de ingressos intermédios que estão aí, né, em posições altas. Então, nenhuma posição se conforma apenas por uma variável, é pelo um relacionamento entre o conjunto destas variáveis dessas dimensões que foram consideradas para a construção da estrutura social familiar. Em termos da informalidade, é, a informalidade, ela não foi um atributo para a classificação das categorias socioocupacionais. Apesar de algumas categorias, pela sua própria característica, se diferenciar em termos de relação de trabalho. Então, e isso se expressa ali entre os dirigentes, por exemplo, e algumas categorias elas são próprias do setor público, algumas categorias são
características de relações informais. Mas esta situação da informalidade também ha se complexificado em Brasil, principalmente porque houve política pública no sentido de buscar uma maior formalização, uma maior proteção social dos trabalhadores informais, os tornando como se fosse pessoas jurídicas. E isso lhes permitia ter jubilação, né, a possibilidade de jubilação. Mas não tem outros mecanismos de proteção social. Então, essas coisas também acabam se confundindo desde os anos 2010, né, em nossa realidade. De modo que o exercício que foi feito foi de verificar a posição social de la ocupação, mesmo ela sendo exercida em termos informais ou formais. Algumas de fato se posicionam de forma distinta por este tipo de relação de trabalho, mas outras não. Então, nem sempre este atributo é o mais importante, pelo menos do meu ponto de vista, para classificar a posição social de las ocupações. Sim, creio que sim, porque é, o, na verdade, o que nós estamos vendo é que esse processo que hoje se chamam de precarização, novas formas de precarização, tem ocorrido não somente nas categorias, nas ocupações mais populares, mas também tem se avançado para outras categorias ocupacionais. Mas há que aprofundizar esta condição para compreender seus efeitos em termos espaciais, coisas que aún não hicimos. Marcelo, al tiro doy la palabra. Vamos a aprovechar un poquito de mi condición para hacerte una pregunta. Yo quería saber si es que encontraron o hicieron algún análisis diferenciado por tipo de ciudad, si compararon Río con Sao Paulo, por ejemplo, las ciudades del norte con las ciudades del sur, y si se observan algunos cambios o transformaciones de distinto orden en alguna de las tipos de clases que tú muestras acá. O sea, si hay diferencias. No sé si la encuesta daba como para diferenciar por ciudad. O sea, eso no, la muestra, digámoslo así, me imagino. Pero no sé si hicieron alguna agrupación, por ejemplo, el norte con el sur, por ejemplo, no sé. Eso, y lo otro que también quería preguntar es que esto es más perceptual, porque yo creo que es difícil capturarlo acá con esta encuesta, sobre todo considerando que toman el 2022, pero acá después de la pandemia se produjo un fenómeno que fue, no sé si tan masivo, pero importante, que era la migración de sectores sobre todo medio alto, hacia fuera de las ciudades, hacia lugares con condiciones ambientales importantes, con atractivos ambientales importantes, muchos lugares en la playa o en el sur, por ejemplo. Y teletrabajaban o viajaban una o dos veces a Santiago o a la ciudad que trabajaran. Entonces hubo una migración relativamente importante y en general eran sectores medio altos, ¿cierto? Los que podían hacer eso y los que podían teletrabajar, por supuesto. Entonces, si se produjo, o sea, si tienes la percepción, porque evidentemente que insisto que acá es difícil capturar eso, pero si tienen ustedes la percepción, la hipótesis de que ese también fue un fenómeno que se dio en Brasil, ese tipo de migración hacia afuera de los márgenes de la ciudad más consolidada, lo cual haría que, por ejemplo, algunos grupos de estos disminuyeran en términos de relativos, ¿cierto? O en términos de la contabilidad, digámoslo así, pero en realidad es porque se movieron geográficamente fuera del margen de la ciudad, ¿cierto? Si crees que ese fenómeno se podría haber dado. Así que, Emilio. Bueno, gracias obviamente por la exposición. Entiendo que quizás no se hizo esto, pero voy a hacer la pregunta solo por si tienen alguna ya como impresión respecto a estos datos. O sea,
asumiendo cuando mostraban estas distintas, al menos estas tres categorías, ¿cierto? Como de clase social, que era como la superior, la intermedia y la popular o más baja. Y veíamos que en el fondo la intermedia, yo creo que estadísticamente se mantiene, porque no hay Uhum. variaciones muy grandes, pero sí las otras dos varían. Si es que se puede decir algo respecto a cómo se componen, y aquí voy, y no sé si existe efectivamente esta combinación. Por ejemplo, cómo se distribuyen estos grupos sociales en lo que uno podría decir el centro favela, la categoría centro favela territorialmente, y cómo se distribuyen estos grupos sociales en la categoría periferia no favela, teniendo en cuenta que aumentó la alta y disminuyó la baja. No sé si ese cruce ya se hizo o si hay alguna como algún atisbo de cómo esto cambió en esas categorías, que entiendo que se podrían combinar, ¿no? Como periferia, favela y eso. Sim, esta, na verdade, esse conjunto de análises são muito recentes, né? Então, conseguimos fazer esta análise de comparando de 4 décadas, mas para o conjunto das metrópoles brasileiras. Não foi possível fazer comparação entre as metrópoles que aí fazem parte. Eh, Principalmente porque estamos trabalhando com uma encuesta e o tamanho da encuesta mais no passado é mais difícil de fazer esta separação. Atualmente elas são mais representativas em cada região metropolitana. Estamos esperando os microdados de censo demográfico para ser para cada uma das regiões metropolitanas brasileiras, este conjunto de comparação. E assim vamos ter mais detalhes a respeito e saber as diferenças entre as metrópoles brasileiras, né? Uma das coisas, por exemplo, no processo, eu isso um artigo sobre a desindustrialização brasileira e os status que eu consegui me permitiu afirmar que a desindustrialização é principalmente metropolitana, né? Ela é metropolitana e é uma desindustrialização, principalmente, que é complicado para nós outros, de los setores mais avançados em termos tecnológicos. E isso ocorre principalmente em São Paulo. Aquilo que ocorre também no conjunto das metrópoles, mas ocorre principalmente em São Paulo. Lá nos ramos de atividades que são mais menos intensivos em tecnologia e ao mesmo tempo são mais intensivos em trabalho, eles cresceram mais no interior do Brasil, nos espaços não metropolitanos, e diminuíram nos espaços metropolitanos. Então, não é aí que temos um processo de desindustrialização. A nossa desindustrialização brasileira, ela é metropolitana e de setores de alto nível de intensidade tecnológica, que é trágico, né? Isto acontecer. Então, essas coisas são importantes para a gente perceber que as estruturas econômicas das metrópoles são diferentes e, portanto, isso pode também ter diferenças sobre sua estrutura socioeducacional e os seus padrões de segregação. Mas coisas que vai entrar na nossa agenda de investigação agora no próximo INCT, que vamos ter a partir de final de ano. Essa questão de migração é algo que está como questão para nós outros. Os dados ainda não permitem aprofundar esse tipo de análise, mas o que já foi divulgado pelo censo de IBGE já permitiu perceber que a população em geral, sem qualificar o tipo de pessoas,
fizeram crescer muitos espaços metropolitanos mais para o interior do Brasil. Como minha cidade, Goiânia, que está no interior do Brasil, cerca de la capital, de Brasília, cresceu. Outras também no estado de Mato Grosso, em torno de Brasília, houve crescimento e algumas metrópoles reduziram sua população, como Rio de Janeiro, como São Paulo, uma redução pequena em termos de São Paulo, mas houve redução. Salvador também houve redução. Então, tem uma dinâmica populacional que ainda não somos capazes de interpretar no sentido. Mas há um processo de metropolização maior para o interior do Brasil, que são as regiões que prevalecem o agronegócio. Então, pode haver relação desse processo migratório com a dinâmica do agronegócio, que é talvez hoje a atividade mais importante em termos econômicos do nosso país. Mas são questões que estamos tendo para reflexionar nesta agenda de investigação, quando os status permitirem compreender que tipo de pueblos tem se cambiado de um espaço para outro. Não sei se entendi a questão, pero eh, sim. Uhum. O, o, a partir de outros estudos que fizemos, inclusive daquele que apresentei nos mapas, uma coisa que vimos é que a favela que está na periferia, que nem todo espaço de periferia não tem exatamente a mesma morfologia que de la favela. Não somente morfologia física, mas morfologia social também. As favelas que estão na periferia são favelas que a sua composição social são semelhantes, não, pelo menos em alguns aspectos. Não há muito diferenças entre uma coisa e outra, em termos generais. Então, sempre vai ter alguma coisa que se diferencia muito, mas em termos generais não há muita diferença sobre suas condições sociais. Há principalmente em termos de estrutura urbana, né? La pavimentação, la coleta de basura, sobre essas condições há diferença, mas em termos social há pouca diferença entre a população de favela e de periferia, considerando as favelas que estão na periferia. Pero as favelas que são, a grande maioria, estão na parte mais nobre da cidade, e falo muito a partir de Rio de Janeiro, tem uma diferença social muito grande sobre os espaços de não favela. Então, aí sim, mas mesmo assim, há câmbios sociais muito importantes acontecendo sobre os moradores da favela, né? O aumento do nível de escolaridade, nível superior de escolaridade, com ocupação profissionais. Então, há câmbios muito importantes em termos sociais que estão aí acontecendo. Apesar disso, é, as diferenças são muito grandes em termos de ingresso, de outras coisas que se podem medir. Então, há muita diferença nesse caso. Não necessariamente se vale da favela. Há situações que sim, mas hoje também há uma maior politização sobre a questão da favela no sentido de pertencimento, pertenência. Então, nem todo mundo. Assim, é claro que há muitos jovens que saem da favela quando alcançam posições superiores, mas hoje, ao contrário do passado,
hay muy jóvenes que continuam em los espaços de favela. Também tem que ver com o preço do solo dos espaços de não favela. Não é, não, alcançar uma ocupação profissional com nível de ingresso que não é tão elevado em função desses câmbios que estava apresentando, não necessariamente permite alquilar ou comprar um imóvel fora da favela. Então, há outras barreiras que impedem esta situação acontecer. Bueno, gracias Marcelo por la presentación, gracias Marcelo por la presentación, por tu exposición y por estos 2 días que han sido súper interesantes, que nos han ayudado a entender también en qué están trabajando, cuál es la investigación que están haciendo y cuáles son los paralelos que nosotros podemos hacer para poder generar un vínculo, ¿cierto? En términos metodológicos, en términos teóricos y en términos de los resultados prácticos del análisis de las ciudades que hacen ustedes. Así que muchas gracias. Les pido un aplauso para nuestro invitado. Eu queria, Sí, também agradecer a você pela invitação, mas também agradecer ao conjunto de questões que se trata de uma investigação em andamento e com certeza isso vai colaborar para nossa reflexão e espero em poder ter mais colaboração em termos de investigação ou, a- ou às vezes solamente compartilhar, né, o que você acha com o que estamos fazendo, porque isto ajuda muito na nossa compreensão dos cambios sociais e territoriais. Muchas gracias. bueno, gracias Marcelo y también aprovecho saludar a Rubén Katzman, ¿cierto? Que nos distingue también con su presencia y también invitado a tomar el café y a comer todas las cosas que quieran. Muchas gracias.